A Deus a orientação para que este encontro e este evento não fosse apenas mais um, para que pudesse ficar na direção do Espírito Santo. Deus deu de forma sobrenatural, que a gente não precisa contar aqui como foi, mas Deus deu de forma sobrenatural o que Ele queria apresentar para a sua igreja. E nós teremos entradas agora de outras crianças. Primeiro, porque as crianças representam exatamente o que todo ser humano, homem ou mulher, precisa ser. Por isso Jesus disse: das tais é o reino dos céus. Por isso Ele reafirmou com veemência: se você não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. Mas para ser como criança, nós precisamos da ajuda dele, o outro Consolador, o Espírito Santo. As crianças vão entrar lembrando a todos nós os frutos de quem tem este Espírito Santo. Esta é a mensagem principal que Deus quer dar a mim e a você. É esse o tempo e é essa a hora para exalarmos o bom perfume de Cristo. Se não tivermos os frutos do Espírito, não somos igreja dele, não temos ele, não estamos com ele. A verdade não está em nós, mentimos e enganamos a nós mesmos. E o primeiro fruto do Espírito é o amor. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O amor cobre multidão de pecados. O amor, o primeiro fruto do Espírito. E Jesus resumiu os 10 mandamentos dizendo: amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a você mesmo. Aqui, ó, vem aqui, filho. Aqui, fica aqui. Vira lá para a igreja, para todo mundo te ver. Vem mais para cá, por favor. Aqui, assim. Mostra por que vale a pena servir a Deus. No mundo a gente tem tribulação, todos nós, e eles lá também. Aqueles que servem a Satanás também têm tribulações, dificuldades, principalmente no Brasil, com esse governo agora. Todo mundo está tendo tribulação, angústia, prova, dificuldade. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Quem tem o Espírito Santo tem alegria e supera tudo e não deixa a fé cair. Olhe para lá e grave isso no seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica aqui do lado dele, filho. Aqui. Isso. Aleluia. O outro fruto do Espírito, que através dele nós exalamos um perfume ainda mais especial, é o que o mundo mais precisa e procura, é a paz. E Jesus nos disse: eu vos dou a minha paz, não vos a dou como o mundo a dá. E Paulo diz: é a paz que excede, que ultrapassa todo entendimento, a paz do Senhor Jesus. E ela é tão preciosa que ele disse que quando você saudar alguém com a paz e eles não receberem, ela volta para você, porque ela é tua, Jesus te deu. O outro fruto do Espírito é a benignidade. Benignidade é o contrário de malignidade. É a pessoa que é complacente. Ela é bondosa por natureza. A Bíblia diz que o justo se compadece e dá, porque ele tem benignidade. E o outro fruto do Espírito, muito parecido com esse, é a bondade. Muito parecido com esse anterior, mas ela é o contrário de maldade, porque quem tem o Espírito Santo perde a capacidade de ter maldade, porque passa a ter o primeiro como dominador de tudo, o amor. O outro fruto do Espírito é a fidelidade. Como é bom a esposa, as irmãs terem um marido cheio do Espírito de Deus, não é? Ele vai ser fiel. Como é bom para os irmãos ter uma esposa cheia do Espírito de Deus, ela será fiel.
Os irmãos que forem cheios do Espírito serão fiéis ao seu pastor. O pastor cheio do Espírito é fiel à igreja e, sobretudo, fiel ao dono da obra, que não é nossa. Nós passamos, mas ele permanece para sempre. A fidelidade é muito importante. E a mansidão, outro fruto do Espírito, que faz a gente lembrar lá atrás, quando Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os mansos herdarão a terra. E o Espírito Santo, através da capacidade dele, nos transforma e nos faz merecedor de receber bênçãos e conquistas através da mansidão. E agora, talvez esse seja o mais evidente sinal da transformação de uma pessoa, que o torna capaz de até mesmo orar pelo seu inimigo, em vez de agredi-lo ou revidar. Esse fruto do Espírito, essa capacidade dada pelo Espírito Santo, nos faz capazes de dar a outra face e cumprir a palavra de Jesus. É o domínio próprio. Um dos mais evidentes sinais de que um ser humano tem o Espírito Santo é o domínio próprio. Deus está falando com a sua igreja. Esse detalhe, essa descrição está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E o versículo, depois de falar todas estas características, ele diz: contra estas coisas não há lei. As pessoas no mundo sentirão o bom perfume de Cristo, porque Ele é a rosa de Saron. Até seus espinhos são provas de amor, dos frutos do Espírito. E ele disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Vai exalar coisa diferente agora, o bom perfume de Cristo. E o Salmo 24, versículo 3 diz: quem, senhoras e senhores, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Esta é a mensagem de Deus para a congregação do Riacho Fundo e para todos vocês que estão aqui. E agora peço às irmãs que voltem aos seus lugares, antes de devolver a palavra para o pastor. Mais uma música, e agora você já vê diferente. Adore e receba a mensagem de Deus, em nome de Jesus.